Reflexionando. A vida. O que é a vida? O que é a sua vida para você? Na filosofia, a vida é entendida como um fenômeno complexo que envolve existência, consciência, propósito e valores, sendo interpretada de diferentes formas ao longo da história do pensamento humano. Filósofos como Aristóteles entendem que a vida é caracterizada pela capacidade de autodesenvolvimento e autorregulação dos seres vivos, enquanto que Platão a via como uma manifestação do mundo das ideias. Epicuro considerava a vida como a busca pelo prazer e pela ausência de sofrimento, enfatizando a dimensão ética e emocional da existência. Mas para você, o que é a vida? Partindo desses pressupostos, numa visão panorâmica, observamos que nenhum desses filósofos trazem a ideia de vida após a morte humana. Nenhum desses filósofos implementa a ideia de vida eterna. Para eles, a vida se resume em biologia, sociologia e filosofia. Todavia, se a vida é resumida apenas nessas ciências, ela torna-se em uma micro-odisseia para um ser tão complexo como é o ser humano. Isto é minimizar a complexidade, a diversidade, a individualidade, a intelectualidade e a pluralidade da raça humana. Entretanto, o que diz sobre a vida o filósofo Jesus? Sim, porque para os gregos, Jesus era um filósofo e um mestre sábio. Sua mensagem de amor e compaixão ressoava com os princípios da cultura grega, que valorizava a virtude e a empatia. Jesus é frequentemente comparado a filósofos gregos como Sócrates, Platão, devido à sua capacidade de questionar e desafiar as normas sociais da sua época. Além disso, a filosofia grega moldou os fundamentos do cristianismo e o conceito de logos, que representa a razão e a ordem, encontra sua plenitude em Jesus, que é visto como a palavra feita carne. O filósofo Jesus, em sua tese filosófica sobre a vida, ele inicia sua narrativa dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? O projeto do filósofo Jesus de Nazaré não está sintetizado unicamente à vida neste plano terrestre, pois, se assim fosse, isto seria para ele debalde o comissionamento divino ao enviá-lo com a propositura vicária de seu sacrifício para a salvação da humanidade. O filósofo Jesus de Nazaré, em sua tese filosófica sobre a vida, afirma que eu sou o caminho e a verdade e a vida. A vida, em sua essência, para o filósofo Jesus, é transcendental, metafísica. Com isso, ele ratifica a tricotomia do homem em sua estrutura. É bem verdade que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Também é verdade que deste homem o seu corpo se desintegrará após sua morte física, voltando ao estado natural da matéria-prima que foi criado, o pó da terra. Restando dessa tricotomia a alma e o espírito, segundo os oráculos sagrados que revelam as vontades do Deus Criador, o espírito do homem volta para ele, pois ele que o deu ao homem. Quando temerem o que é alto,
e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que resta desse homem agora é a alma. O corpo não é seu, voltou para a mãe terra, pois a ela pertence. O espírito também não é seu, voltou para Deus, pois foi ele quem o deu, sendo ele próprio o proprietário. Então o que resta desse homem é a alma. A alma do homem é imortal, viverá eternamente, estando ela no estado de gozo ou em estado de aflição, cabendo ao homem decidir onde quer passar a eternidade. Mas e a vida? O que a sua vida é para você? Prepare-se, porque a morte é tão real quanto a vida, e a salvação é tão real quanto a condenação. O Salvador Jesus de Nazaré veio a este mundo justamente por ela, pela alma do homem, para salvar a alma deste homem. Na primeira ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E foram vistos tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. De qual ressurreição você quer participar? Não adianta dizer que não quer participar de nenhuma, porque a morte é um mal irremediável, do qual ninguém escapará, com exceção daqueles que serão arrebatados. Então, qual é a sua resposta? De qual ressurreição você quer participar? Para escapar da segunda morte, para salvar a sua alma, só há uma maneira: receber o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, como único e suficiente Salvador. Se você tomar essa decisão, sua vida aqui na terra terá sentido, terá valido a pena. Caso contrário, você não tem ideia do que lhe espera na eternidade. Se nesta vida, você nos momentos difíceis usa a exclamação "Isto é o inferno" para definir o sofrimento que está passando, na verdade isso não é nada diante do sofrimento eterno, que está preparado para aqueles que rejeitam o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Mas e a vida? O que sua vida é para você? Quanto vale a vida para você? Enquanto você tem vida, tome sua decisão, porque depois da morte segue-se o juízo, e o juízo é condenação no lago de fogo, é condenação ao lago de fogo. Você pode se livrar hoje dessa condenação temerária da morte eterna, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida.
porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, a porta da graça vai se fechar, de forma de que quem está dentro não pode sair e quem está fora não pode entrar. De que lado você quer estar? O que é a sua vida para você? Pense nisso e aceite Jesus como Salvador.